Olá, mamãe! Seja bem-vinda ao meu canal aqui no YouTube. Eu sou Camille Dantas, eu sou treinadora comportamental, sou hipnoterapeuta, sou mamãe de 3 crianças autistas e eu sou uma pessoa autista TDAH e tenho superdotação em alta habilidade. Quero conversar hoje com vocês sobre 5 sinais do autismo, que poucas vezes a gente ouve falar, poucas vezes a gente ouve uma mãe comentar que foi aquilo que ela observou no filho dela, mas que eu observei muito no meu primeiro filho. E se você estiver observando no seu filho, tiver com aquela pulga atrás da orelha de será que ele é autista mesmo? Eu quero te dizer aqui que eu não vou te dizer nem que sim, nem que não. Mas eu sei que mães nunca erram. Mães, nesse caso, elas têm um sexto sentido muito, muito forte. E às vezes a gente pode até não perceber nada porque a gente não tem aquele conhecimento. Mas hoje eu quero te entregar esse conhecimento, tá bom? Então vamos lá, 5 sinais de autismo que eu quase não percebi no meu filho. Eu listei aqui para vocês quais foram eles. O João, meu filho mais velho, ele tinha uma fascinação por estímulos específicos. O que era isso? O que é essa fascinação? A fascinação por estímulos específicos, ela pode haver com um interesse incomum sobre luzes, sobre padrões visuais, sobre padrões visuais de objetos, por exemplo, ventiladores, objetos que giram, e aí, em vez de ele interagir com os brinquedos da forma convencional, ele queria interagir com o brinquedo que tivesse aquele padrão. Então, por exemplo, um carrinho, ele não brincava com um carrinho. Ele virava as rodinhas para cima e rodava, 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 e parecia que ele ficava calmo com aquilo. O ventilador, ele às vezes olhava para o ventilador, chorava, eu achava que ele tinha medo, mas na verdade ele queria que eu colocasse o ventilador para rodar, porque ele queria ficar olhando o ventilador indo e vindo, ele queria acompanhar aquele padrão, ele queria aquele movimento de novo. Ele, às vezes, quando ele já sabia subir, né, nos objetos, ele subia no sofá, ia até o interruptor, desligava, ligava, desligava, ligava, porque ele gostava de olhar assim, ficar apertando o olhinho, porque aquilo era um fascínio para ele. Era um sinal de autismo e eu não sabia. A reação incomum ao toque. Às vezes, ele se incomodava muito quando a gente encostava nele de forma diferente, e ele tinha determinada alergia de pele com alguns tipos de tecido e costura. Ele ainda tem. Principalmente se fosse costura de etiquetas. Camille, mas a etiqueta era só de dentro da roupa? Não. A etiqueta também era com relação ao que estava fora da roupa. Essas etiquetas que às vezes tem assim debaixo do braço ou na beira da roupa do bebê, do lado de fora mesmo, ele se incomodava muito com aquilo. Às vezes, tecidos que eram mais leves também incomodavam um pouco ele. Ele gostava de tecidos mais pesados. E a gente mora numa região quente. Então, imagina um bebê que estava com alergia de calor, que gostava de tecidos pesados em uma região calorenta. Ele tinha esse sinal aí, essa reação incomum ao toque. Outra coisa que ele apresentava, ele tinha interesse incomum por padrões sensoriais. Exemplo. Esse interesse é quando o bebê pode fixar um olhar nas sombras, ele fica muito interessado em sombras, ou reflexos, né, pequenos detalhes, pequenos objetos. Ele queria ver o que estava por dentro dos brinquedos. Ele queria interagir com o brinquedo, mas para abrir o brinquedo e ver como o brinquedo era por dentro. Ele tem isso também até hoje. E na nossa ignorância sobre o assunto, a gente achava só que ele estava destruindo. Eu acabava não comprando brinquedos para ele que tivessem nenhum valor aquisitivo maior, porque tinha muito detalhe, ele ia abrir, ele ia quebrar. E eu já comprava brinquedos que já desse para ver a parte de dentro, né? Então, se era um mega bloco, por exemplo, era um mega bloco que fosse grande, que ele pudesse ver muito bem a parte de dentro e não ficasse com tanta curiosidade assim. Outra coisa que ele apresentou foram movimentos repetitivos sutis, além de balançar das mãos, que é isso aqui, ó, a gente chama de flapping. Toda vez que a minha mãe chegava em casa
Ele olhava para ela e dizia assim: olha, a vovó chegou, vamos lá com a vovó. E aí ele estava naquela fase, vai engatinhando, depois ele começou a andar, e ele fazia isso aqui muito. Na minha cabeça, ele estava só comemorando a chegada dela, mas não era. Isso aqui é flapping, e hoje ele faz quando ele está feliz, quando ele está agoniado, quando ele está ansioso, ele continua fazendo essa estereotipia de mãos. Outros podem parecer como cruzar e descruzar os dedos, né? Esse mexer nas mãos, mexer nos dedos, pode apresentar esse sinal também. Balançar a cabeça sem motivo aparente, tá? Ou os dedinhos distante dos olhos, ficar brincando muito com a mão, ficar muito ligado assim ao que as próprias mãos estão fazendo. O bebê, ele tem a fase do desenvolvimento, sim, que ele descobre as mãos. Mas o bebê autista, ele fica extremamente fissurado naquilo, tá? E uma coisa que o João fazia muito também com ventiladores, quando o ventilador estava rodando, ele, além dele acompanhar se balançando assim, ele fixava os olhos no ventilador, aí ele fazia assim com a cabeça. Ele ainda faz isso. Ele parava o olho e balançava só a cabeça. E aquilo me deixava com uma agonia tão grande, mas eu não sabia que podia ser um sinal de autismo. Uma última e quinto sinal, né, de autismo no João. Foi uma expressão emocional diferente. Essa expressão emocional, ela pode ser limitada ou ela pode ser muito, muito intensa. E no caso dele era muito, muito intensa. Por exemplo, pode não reagir da forma esperada com diferentes situações. Por exemplo, ele caía no chão, ele não chorava. E é esperado que a criança caia no chão e ela chore, ela demonstre alguma dor, algum choro, e ele não demonstrava nenhum. Às vezes ele não sorria quando ele nos via, ele só depois de muito tempo da gente ter chegado, os pais saíram, quando a gente voltava, ele ficava assim com a carinha mais, sabe, paradinho e tal, e não interagia com a gente como deveria. E ele tinha crises de choro muito, muito intensas, por motivos que aparentemente eram pequenos. Exemplo, ele chorava, parece que eu tinha assim, tirado o couro dele. Se eu imitasse uma vaca, e ele ama vaca, ele sempre gostou de vaca, mas se eu fizesse para ele assim, mó, e com a vaquinha brincando, ele chorava muito, ele chorava, parece que assim, que era uma tristeza profunda que alguém tinha, sabe, que partir do coração dele, era um choro que dava muita dó, dava muita pena, tá? Eu falo também sobre outros cenários de autismo lá na minha comunidade, na comunidade Eden. Eu vou deixar sempre aqui para você a descrição, para você conhecer a comunidade Eden, tá? A Eden é a minha escola de desenvolvimento emocional para mães. Você pode conhecer a qualquer momento, você pode se inscrever nessa escola, você vai ser minha aluna. E as minhas alunas, elas têm acesso direto a mim, a gente consegue ter uma troca muito legal lá. Lá na escola, eu tenho esse curso de autismo, de desenvolvimento infantil, que eu falo de outros sinais de autismo, eu falo como é que a criança tem que se desenvolver, eu dou esse apoio, eu dou essa força para essas mães que estão aí se sentindo perdidas de alguma forma. E voltando aqui nesse conteúdo, por que eu trouxe isso aqui para vocês? Porque eu sei que tem alguns pontos que vocês vão identificar que a criança de vocês também faça, tá? Só que eu não quero, com esse vídeo, trazer uma discussão assim, olha, o seu filho pode ser autista, você tem que ter medo, você tem que ir atrás. Não, eu não quero que vocês sintam medo, eu não quero que vocês achem que o autismo é um bicho de sete cabeças. Eu quero dar informação para vocês, tá? Aqui, o intuito desse canal sempre vai ser o máximo que eu puder dar conteúdo e conhecimento para que vocês possam se unir, possam usar aquilo a favor de vocês, tá? Eu já contei outros lugares, em outras plataformas, vou fazer depois um vídeo específico para falar disso aqui. Eu era professora, eu também tinha contato com outras crianças antes de eu ser mãe, e mesmo assim eu não identifiquei o autismo nos meus filhos. Por quê? Principalmente no mais velho. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento. Então, o meu intuito aqui no canal é te dar conhecimento.
tá? Eu quero te disponibilizar esse conhecimento de mãe para mãe, da vivência mesmo do autismo, porque só de você conhecer o teórico X, o teórico Y, o que a ciência está falando, não. Calma, eu quero que você conheça o autismo na prática. Eu quero te ajudar na prática, porque aqui em casa a gente vive a teoria, a prática e o autismo na pele, tá? Se você gostou desse conteúdo, eu já peço que, por favor, você compartilhe com outra mamãe. Não esquece também de já curtir o vídeo, de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho das notificações para você receber, sim, mais e mais conteúdo daqui, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração. Eu vejo vocês no próximo vídeo.